até do manto, da profecia, né? Porém, a gente gosta da palavra, porque a palavra, o próprio salmista disse, lâmpada para meus pés é a tua palavra. Acabou, não tem outro. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os nossos ou para os meus caminhos. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo 2. Carta ao anjo da igreja que está em Éfeso. Capítulo 2. Qual o versículo mesmo? Versículo de número 1. Eu vou ler o 1, os irmãos ler o 2, tá certo, irmãos? Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. O versículo 2 da igreja. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes tolerar os maus de que puseste na prova os que se chamam apóstolos, mas não são, se os achasse mentirosos. Eu peço que alguns vão ler o versículo de número 5. Apocalipse 2 e 5. 2 e 5. Quem achou pode ler. Lembra-te de onde caíste, arrepende e torna as primeiras obras. Se não te arrependeres, virei e moverei o teu candelabro do seu lugar. Eu peço que a irmã venha ler o versículo 6. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos dois Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Nicolaítas. Quem era Nicolaítas? Quem é Nicolai, irmã Ellen? A mínima ideia. Vamos saber já quem foi esse Nicolau. Esse Nicolaítas aqui, essa doutrina dos Nicolaítas, era um dos 7 diáconos. Ele era um dos 7 diáconos, que ele se apostatou da fé. Está lá em Atos capítulo 6. Ai, meu Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu peço que alguns vão ler, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Esse Nicolaítas aí vem da doutrina de Nicolau, que era um dos diáconos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aleluia. Chiclete para a igreja, não acredito, mano. 6. Não acredito, não acredito. Não acredito. Filho de pastor mastigando na igreja, eu não acredito. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, depois joga ele fora. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e versículo de número, aleluia, glória a Deus, versículo, vamos ver aqui onde está Nicolau. Versículo 5, Atos dos Apóstolos 6 e 5. Este parecer contentou a multidão, elegeram a Estevão, homem de cheio de fé, do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Os Nicolaítas, irmãos, eles seguiam a doutrina de Nicolau. Foi um dos 7. A história diz que esse Nicolau, ele se apostatou da fé. O que é isso? Se rebelou contra Cristo e contra os apóstolos. Nicolau, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, que se rebelou contra a igreja. É igual aqui, nós levantamos o obreiro aqui, o obreiro está do nosso lado, lá do lado, depois ele se rebelou contra nós e contra Cristo. Nicolau foi assim. Esse Nicolau aí, esse diácono, ele se rebelou contra os apóstolos e contra Jesus Cristo. Os Nicolaítas, por isso depois a doutrina dos Nicolaítas. Vamos ver aqui. Quem foi que fundou a igreja de Éfeso, lá do capítulo 2, lá do Apocalipse? Muitas pessoas fogem do Apocalipse. Vamos mergulhar um pouquinho no Apocalipse hoje. Eu peço que os irmãos, vamos ser comigo aqui. Quem fundou a igreja de Éfeso foi Paulo. Aquela igreja lá de Éfeso. Quem é onde que fica essa cidade de Éfeso? Quem fundou a cidade de Éfeso? Os gregos. Os gregos que fundaram a cidade de Éfeso. Era uma porta de comércio que dava para o Egito. A cidade de Éfeso, para o Egito, para Constantinopla, que fica na Turquia, era fácil acesso. Éfeso, cidade de Éfeso. De livre acesso.
Eu me tive mergulhando na história dessa cidade profunda. Olha, vamos ver aqui, ó. O evangelho chegou a Éfeso, a mais notável metrópole da Ásia Menor. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 19. Quem achou pode ler Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 19. Irmãos, esse estudo bíblico aqui, se os irmãos for bem inteligente, bem sábio, os irmãos pegam uma canetinha e depois você pode pregar. Eu faço direto, irmão. Eu estou falando aqui, mas já fico, ó, nas oportunidades eu... Aleluia, aproveito. Atos dos Apóstolos 18 e 19. Vou ler. Irmão, com o microfone rangendo, miando, que nem gato, nós não fazemos a obra do Senhor. Ou com ou sem microfone. Amém, irmã Elia? Amém. Atos 18 e 19. Quem achou pode ler. Chegaram a Efeso, onde os deixou Paulo, porém entrando na sinagoga pregavam aos judeus. Irmãos, engraçado que a cidade de Éfeso não tinha moleza não. Lá tinha uma deusa. Quem se lembra o nome da deusa? Asteroides, Não. Quem lembra? Diana dos Efésios. Você sabe quanto era o lugar do templo da Diana dos Efésios? A largura do templo que ela estava lá dentro? 130 metros de comprimento e 67 metros de largura. Ela estava lá dentro. Então a história diz que quando nasceu o Alexandre o Grande, no dia do nascimento dele, sabe o que eles fizeram para comemorar? Tocaram fogo nela. Aleluia. Alexandre o Grande, quando nasceu, chamado Alexandre Magno, que ele é da Grécia, quando ele nasceu, no dia do nascimento dele, para comemorar, tocaram fogo na cidade de Éfeso, justamente no tempo da Diana dos Efésios. Está uma referência bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo de número, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, se não me esqueça a memória. Quer ver? Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui, aleluia, 22, quer ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, deixa eu ver aqui a referência, eu estive mastigando hoje, aleluia, tanta informação, irmãos, que a gente fica às vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 24, irmão Claudemir, aleluia, irmão Claudemir, dá glória aí, servo de Jeová, glória a Deus. Aleluia, Atos dos Apóstolos 19, 24, Claudemir, lê por favor. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata templo de Diana, e dava não pouco ganância aos artifícios. Irmãos, olha o que o irmão leu aí, Atos 19, 24. Ó. Certo ourives. O que é ourives, irmãos? O que é ourives? Quem se lembra o que é ourives? O que é ourives, Edson? O que é ourives, Rodrigo? O que é ourives? Ouro. Ourives. Ouro. O que é ourives em Miami? Ourives é aquele que trabalha em ouro. Ourives é o que trabalha em ouro. Então, esse Demétrio aqui era tipo um sacerdote, ele era um tipo ourives, ele mexia com ouro, que nem o Paulinho, nosso cunhado. Certo ourives, por nome de Demétrio, que fazia de prática miniaturas do templo de Diana, dava não pouco lucros aos artifícios. Ele era a pessoa que fazia, trabalhava em ouro. Então, irmãos, quando Paulo abriu essa igreja lá na cidade de Éfeso, não teve moleza não. Primeiro, combatia o sacerdote da deusa Diana, combatia o seguidor da deusa Diana, e não é difícil não, irmãos. Vocês pensam que é difícil, é fácil para nós aqui? Não. O pastor Natal veio aqui só pela misericórdia, arrastando a beira. Eu falei para ele, mandei uma mensagem dele no e-mail para ele, pastor Natal, se o senhor não for, desmotiva os demais. Foi isso, pastor? A história diz, irmãos, que quando Napoleão Bonaparte, no século de 1801, 1802, quando ele não ia para guerra, mas quando os soldados viam Napoleão só ele em pé no cavalo, do lado do campo de batalha, os soldados se inspiravam em vencer as batalhas. Assim como é o sacerdote, será o povo. Nós somos a inspiração para vocês. Vocês se baseiam em nós, vocês olham para nós. A palavra diz assim, aqui ó. Mas a igreja não só viria a florescer entre os Efésios a partir da terceira viagem do apóstolo. A chegada do reino de Deus, a cidade foi acompanhada por um grande avivamento. Houve batismos com o Espírito Santo, curas divinas e não poucas conversões. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo de número 3, irmã Vânia, em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, irmã Vânia, versículo 3, irmã Vânia. Por favor, em voz alta, irmã Vânia. Quero ouvir tua voz para ficar feliz. Perguntou-lhe então em que sois batizados então. E eles disseram, no batismo de João. Paulo chegou na cidade de Éfeso, encontrou os discípulos e disse, rapaziada, vocês são batizados em quê? Só conhecemos o batismo de João. Versículo 4, pastor, por favor. Atos 19, 4. 19:4. Aleluia. Irmão Rodrigo, depois tu leu Atos 19, versículo 5, irmão Rodrigo. E amanhã no versículo 6, depois. Amém. Tem Bíblia aqui, Miami. Amém. Aleluia. Por favor, pastor. Mas Paulo disse,
Paulo diz, certamente João batizou com o Espírito. Com água, né? Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce na que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Paulo estava reclamando deles aí. O versículo 5, alguns vão poder ler o versículo 5? É o irmão Rodrigo. Rodrigo, por favor, Rodrigo, 5. 5. 19:5. Atos Atos 19:5. Aqui nós estamos falando da igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso lá na Ásia Menor. Atos 19:5. Pode ler, Rodrigo. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Irmão Emerson, o versículo de número 7. Eram os todos uns 12 homens. 12. Paulo pegou a mão e pôs a mão sobre eles, orou por eles, e eles na hora receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. A igreja de Éfeso, é localizada na Ásia Menor. A solidez doutrinária de Éfeso, o preparo bíblico e o teológico de Éfeso era singular. Afinal, tiveram o privilégio de ter como pastor durante 3 anos o maior teólogo do cristianismo. Atos 20 e versículo 31. Atos Apóstolos capítulo 20, versículo de número 31, que diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Quem era o maior instrutor da igreja de Éfeso? O apóstolo Paulo. Quanto tempo? Quanto tempo que ele passou ali? 3 anos. Irmão, se eu chegar aqui, ó, só pular aqui, ó. Não sou contra pulo não, irmão. Eu gosto do manto. Mas se nós não ensinarmos a palavra de Deus para vocês, no dia do juízo final, Jeová vai cobrar de nós. Se eu tentar chegar aqui e pregar uma teologia de prosperidade, você tem que dar tudo para a igreja, enriquecer a igreja, e depois o que acontece aí, depois eu pregar em mentira para os irmãos, depois eu vou prestar conta com Deus. Porque a Bíblia diz que a quem ensina, maior juízo, não é isso, pastor? Maior juízo vai ser cobrado da gente, irmão, maior. Se a gente ensinar errado vocês, nós estamos fritos, meu irmão. Aleluia. Estamos fritos, aleluia. Que vejamos aqui, irmãos, olha. Durante quanto tempo Paulo passou instruindo a igreja de Éfeso? 3 anos. Então a igreja crescemos forte. Então a religião que sai de porta em porta aí, como eu estudei há uns anos atrás, irmão, eles ensinam a palavra. Ensina a palavra ali. Entendeu? Por quê? Para enfrentar o mundo lá fora. Você se equipa aqui dentro, se prepara aqui dentro, para lá fora você estar preparado para os ataques, para as perseguições, para as conversas fiadas. Vejamos aqui, irmãos, aqui Atos. Durante esse tempo, Paulo lhe expôs todo o conselho de Deus, está escrito em Atos 20, versículo 27, quem achou pode ler. Pode haver um curso bíblico. E a epístola que Paulo lhes enviou, aqueles cristãos doutaram na palavra de Deus, ficaram fortes. Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 27, irmão Edson. Atos 20, versículo 27. Paulo era preocupado, irmãos, com a instrução bíblica. Porém, Paulo também era um homem cheio do Espírito Santo, de dons, de língua estranha, batismo do Espírito Santo, e tinha também o dom de profetizar. Aleluia. Quem achou pode ler. Porque jamais deixa de vós anunciar todos o desígnio de Deus. Uma igreja de ministros excelente. Além de Paulo, a igreja em Éfeso foi pastoreada também por Timóteo e Tíquico, aquele Tíquico lá que está lá. Dizem alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, o discípulo amado. Lembremos, irmãos, que o único apóstolo que não morreu de morte morrida, matado, ou seja, morreu. De morte matada foi o apóstolo João. Todos morreram matados. Mateus, Pedro foi morto pelo imperador Nero, Paulo foi morto pelo imperador Nero. Agora, João morreu de velhice. João foi aquele que foi colocado no caldeirão lá? Isso. Lá na ilha de baixo? Isso. O único que morreu de morte normal, com quase 100 anos, foi ele. A ilha de Patmos, ela tem mais ou menos hoje, no dia de hoje, essa ilha de Patmos, ela tem mais ou menos hoje 3 mil habitantes. Hoje, nos dias atuais, ela tem mais ou menos 3 mil habitantes no dia de hoje. Ela fica perto da Turquia, por ali. Aqui diz assim, ó, a ilha de Patmos tem 3 mil habitantes. João pastoreou a igreja de Éfeso, morreu em Éfeso, fundada na década de 30 a 40 depois de Cristo, ela foi fundada. Principal cidade da província romana,
Desde a morte de Cristo, no ano 31 a 100, Jesus Cristo morreu por volta do ano 31, irmãos. No ano 31, né, ele morreu por essa volta. 31 a 100 depois de Cristo. João esteve no ano 96 depois de Cristo em Éfeso. A palavra Éfeso significa pureza. Os membros dessa igreja, os apóstolos, os membros dessa igreja, né, irmãos? Os apóstolos, morte de Pedro, Paulo, ano 67 depois de Cristo. Quem matou Paulo e Pedro? Nero, imperador de Roma. Foi lá. Se você ver no Novo Testamento, depois eu vou colocar para os irmãos. Você sabia que o apóstolo Paulo até mesmo pensou da família do Nero? Sabia, pastor? Que uns da casa de Nero são salvos. Uns da casa, depois mais na frente eu vou mostrar para os irmãos que pessoa da linhagem de Nero, da família de Nero, foi salvo por Paulo. Paulo pregou o evangelho para ele, que quando Paulo manda suas cartas, ele falou assim: saudai a todos e os da casa de Nero. Eles têm pessoas da família de Nero, da casa de Nero, que foram salvos pela pregação de Paulo. E quando Pedro entra em Roma, irmãos, quando ele chega lá, que ele entra em Roma, ele quer voltar para trás. O Senhor aparece nos portais de Roma e diz assim: vai me negar de novo, Pedro? Ele ia sair de Roma. Quando ele ia sair da cidade de Roma, o Senhor aparece para ele. Aí o Senhor falou assim: Pedro, vais me negar de novo? Ele volta para Roma, o imperador Nero pega ele, põe ele na cruz e vou te matar igual Jesus Cristo, igual o teu mestre. Ele falou: não sou digno de morrer como meu mestre, me põe de cabeça para baixo. E colocaram o Nero de cabeça para baixo, mas não negou a fé, irmãos. Não negou a fé. A história vai mais além, irmãos, que o imperador Nero depois mandou pegar Paulo. Pegou Paulo, quando Paulo chega lá para os 2 soldados, foi matar Paulo. Eu me lembro de um dos soldados, a história disse que um dos soldados chamava Ferega. Quando chegou lá, Paulo estava orando. E ele disse: Paulo, nós viemos te buscar. Ele falou assim: dê-me permissão para fazer um momento de oração. A história diz que Paulo orou. Quando acabou a oração, os próprios soldados que o levaram disseram assim: vamos te levar porque é ordem, mas estamos comovidos com a tua oração. Glória! O poder de Deus, irmão. O poder de Deus, irmãos, aleluia. Vejamos aqui, amados, aleluia. Glória a Deus. É tudo mergulhando na história aqui, irmão, da carta da igreja de Éfeso. Jerusalém foi destruída, como Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus não fala nas profecias que não ficaria pedra sobre pedra. Aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, quando o Tito, o imperador de Roma, invadiu Jerusalém, ele acabou com Jerusalém. Destruiu tudo, irmão, arrebentou com tudo. Quebrou tudo, arrebentou com Jerusalém. A profecia se cumpriu. O Tito, imperador, invadiu Jerusalém, arrebentou com Jerusalém. E o Coliseu, que a gente tanto fala do Coliseu de Roma. Sabe o que ele fazia no Coliseu de Roma, irmão? Os imperadores, principalmente o Nero, pegavam os animais e fazia o quê? Colocava os cristãos, senta radaça. Colocava os cristãos lá dentro para serem mortos pelos leões. Amém, irmãos? Hoje no Brasil, pastor, hoje no Brasil nós temos uma facilidade de ter uma Bíblia. Antigamente não podia ter a Bíblia, somente a igreja romana que poderia ler a Bíblia e os bispos. Hoje nós temos Bíblia à vontade, amados. Hoje nós temos Bíblia, em casa aqui tem 4 Bíblias, em casa tem 3 Bíblias, graças a Deus. Antigamente ninguém podia ter Bíblia. Então, irmãos, os imperadores pegavam os cristãos e colocavam na arena do Coliseu de Roma. O Coliseu foi construído pelos judeus escravos. O Coliseu de Roma foi construído pelos judeus escravizados. Hoje em dia o cristão tem a Bíblia em casa e nem pega para ler a Bíblia. Porque lâmpada para meus pés é a tua palavra. O que é que esse cristão vai pregar lá fora? O que argumento ele vai argumentar lá fora quando alguém lhe fazer uma pergunta? Nenhuma. Nós temos o maior tesouro em nossa casa, é a palavra de Deus, irmão. O maior tesouro que você tem, irmão, é a Bíblia, a palavra do Senhor, irmãos, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo era preocupado com a instrução da igreja de Éfeso, aleluia. A igreja de Éfeso cresceu forte. Irmãos, eu comparo aqui essa igrejinha pequena nossa aqui, irmãos, com a igreja de Filadélfia. Depois vamos estudar sobre Filadélfia. Filadélfia era uma igreja pequena, pobre, fraca, mas tinha um princípio forte. Qual é o princípio, Moés? Guardava a palavra de Deus, irmão. Guardava a palavra de Deus, irmão. Irmãos, eu quero falar para o pastor Natal. Você sabe, pastor Natal, por que nós até agora temos suportado aqui ainda essas lutas, essas tribulações? Porque até agora Deus tem nos dado força para nós guardarmos a sua palavra. Que a partir do momento que a igreja não guarda a palavra, que é o princípio da estrutura para a obra do Senhor, vai por água abaixo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vejamos alguma coisa aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O Coliseu foi construído pelos escravos, né? Animais eram sacrificados dentro do Coliseu, irmãos, aos deuses romanos. Eu peço que alguns vão ler, por favor, Apocalipse capítulo 2 e versículo 2. Apocalipse 2 e versículo 2.
2 e versículo 2. Apocalipse 2 e versículo 2. Quem achou, pode ler. Apocalipse 2 e 2. Quem achou, pode ler. Achou, irmã Vânia? Pode ler. Eu sei as suas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Me puseste à prova os que dizem ser apóstolo. Eu não são, e tu o achaste mentirosos. E achaste mentiroso. Vocês sabíamos que nessa igreja aqui, existia nessas igrejas aqui, a pessoa tinha que adorar o imperador. E existia uma lei na época aqui, nessas igrejas da Ásia, que tinha que adorar o imperador em pessoa. Mas muitos cristãos não adoraram, irmão. E sabe o que fazia quando os cristãos não adoravam o imperador? Era colocar dentro do Coliseu de Roma para ser devorado pelas feras. Mais de 10 mil nessa época aqui foram mortos pelos leões, estraçalhados, vivos. E tem cristão, irmãos, quando passa uma lutinha, a primeira coisa que ele culpa, o pastor é culpado. Ele briga com a mulher, culpado é o pastor. Ele briga com o vizinho, culpado é a igreja. Dá errado no emprego, culpado é a igreja. Tudo errado, culpado é a igreja. A igreja é culpada de tudo. Não. Irmão, nós estamos na bênção no dia de hoje, irmão. Nós temos uma lei, irmãos, no Brasil, que nos dá liberdade de expressão. E você vê a Constituição, no artigo 5º da Constituição, do inciso 2 em diante, está escrito lá, que a liberdade de pensamento é livre. E quando você volta para o Código Penal, está escrito também, no artigo 208, que está escrito lá assim, ó, aquele que escarnecer de alguém publicamente, por motivo de fé, crença, religião, ou proibir culto religioso, ou vilipendiar a pena da cadeia. O artigo do Código Penal, meu irmão, isso aí. Eu me lembro quando na época invadiram a igreja nossa lá do Romano lá, que foi solicitada a polícia, que nós cantamos e que rezamos esse Código Penal, o policial entrou, pegou aquela pessoa lá e saiu dando uns perrengues nele, na porta da igreja. Aleluia. Porque as coisas do Senhor é sério. Nós temos o Brasil livre. Hoje em dia não tem perseguição, irmão, aqui no Brasil. Nós estamos na bênção. Vai no país aí comunista aí. Alguns países aí, por aí afora, Eritreia, Indonésia, os países aí. Tem países que você pode ter nem a Bíblia, irmão. O pessoal lê a Bíblia em folha de papel. Teve um soldado chamado Isaac, num país chamado Eritreia aí, que até agora, no dia de hoje, 2016, ele está preso até hoje, porque ele se converteu no campo de batalha. Se converteu com uma folha da Bíblia dentro do exército, lá na guerra. Uma folha da Bíblia. Vejamos aqui, amados. É tanta bênção que a gente fica meio aleluia. Eu peço que alguns irmãos, nós já lemos sobre os nicolaítas, né, irmãos? Atos 2 e 6. Os cristãos nessa época preferiam a morte do que adorar o imperador ou a sua imagem. Apocalipse 2 e 6. Os nicolaítas, irmãos, é aqueles que seguiram a doutrina de Nicolau. Está em Atos 2, versículo 6. Eu vou ler para os irmãos aqui, Atos 2 e 6. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio, que esse pregava a facilidade, esse pregava a imoralidade e indecência, que tudo não precisava de adorar Jesus. Então ele facilitava tudo. A sua doutrina era que a carne não afetava, o que o corpo fazia, a doutrina desse Nicolau aqui, o que o seu corpo fizesse não afetava a alma. É errado, porque a palavra do Senhor diz que nós vamos prestar conta do que o nosso corpo faz. Esse Nicolau dizia, a sua doutrina dizia o quê? Que o que o corpo da gente praticasse, qualquer ato que o nosso corpo praticasse, pecado, prostituição, adultério, fornicação, libidinação, qualquer pecado que o nosso corpo praticasse, a nossa alma não era afetada. Essa era a doutrina do Nicolau, sendo que a Bíblia diz que o nosso corpo vai dar conta a Deus pelos atos que ele praticar. Então esse Nicolau, ele estava fazendo o quê? Estava desfazendo do Evangelho de Cristo e impondo a sua doutrina. Vamos prosseguir aqui, estamos acabando aqui, irmãos. Vamos aqui. Uma igreja pastoreada por Paulo. O problema de Éfeso. Se havia um sério problema com a igreja em Éfeso, a sua lua de mel com o Senhor Jesus havia chegado ao fim. E ela não percebera, já não se lembrava do amor primeiro e belo que dedicara ao Cordeiro de Deus. Não agia assim Israel em relação a Jeová? Eu peço que alguns irmãos leiam, por favor, Jeremias capítulo 2, versículo 1. O pessoal no Novo Testamento já estava assim também. Jeremias capítulo 2, versículo 1. Ela estava esquecendo do primeiro amor. Jeremias capítulo 2, versículo 1. Quem achou pode ler. Jeremias 2, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: anda e clama aos ouvidos
Senhor diz assim: lembro-me de ti, da devoção de tua mocidade, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra não semeada. Agora o que diz no versículo de Jeremias 2 e 12? Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vê a minha palavra do Senhor segunda vez, o que vês? E respondi: vejo uma panela a ferver, inclinada para o norte. O que simboliza esse norte aqui, irmãos? O que Jeremias viu essa panela inclinada para o norte? O que ele estava dizendo? O que era o norte? Ele estava dizendo o seguinte: que o povo de Israel iria para o norte. Que norte é esse, irmã Ellen? Você lembra que norte é esse? Que norte é esse, irmã Vânia? Que norte é esse, Miami? Que norte é esse, irmão Edson? Esse norte aqui, Jeremias estava dizendo que o povo ia para o norte da Babilônia. Ia ser cativo lá. Quantos anos? Quem se lembra? 70 anos. Jeremias disse que viu a panela ferver. A panela ferver seria o povo judeu, Benjamim, Judá, que iria para o norte da Babilônia cativo. Cativos, né? 25, Jeremias, versículo 11. Quem achou pode ler. Jeremias 25 e 11. Pode ler. Então, pelos pecados de Jerusalém, o povo foi cativo. Pelo pecado de quem? Do rei Manassés, filho de Ezequias. O que o filho do rei Manassés de Ezequias fez? Ele pegou os seus próprios filhos primogênitos e sacrificou ao deus Moloque. Queimou seus filhos ao deus Moloque. O Deus se irritou com a nação de Israel e dividiu o reino, levou Judá para o cativeiro por causa do pecado de Manassés, e o povo foi cativo lá 70 longos anos. Está em Jeremias 25, 11. Quem achou pode ler. Toda essa terra terá se transformado em ruína e desolação, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. 70 anos. Mais na frente, mais nas outras ensinamentos, eu vou mostrar para os irmãos o que simboliza aquela oração de Daniel, as 70 semanas de Daniel, e o que aconteceu na oração de Daniel. O que impedia ali? O que o Daniel estava dizendo? Daniel estava questionando com o Senhor: Senhor, já acabou os 70 anos e o teu povo saiu do cativeiro. E qual foi o rei que deu liberdade para o povo sair do cativeiro, irmão Edson? O pessoal não ficou 70 anos no cativo na Babilônia, irmã 70 anos, não foi isso? Qual foi o rei que foi lá e assinou a lei para o pessoal sair? A estátua da Nabucodonosor. Cabeça de quê? A cabeça era de quê? De ouro. Peitoral aqui, bronze e prata. As pernas eram de ferro. Os arpelhos, metade de barro, metade de ferro. Ali está escrito os impérios. A cabeça, o Império Romano, o Império Babilônico, que era de ouro. É total que no capítulo 2 de Daniel, depois ele faz a estátua toda de ouro. Querem dizer, o meu reino é infindável, não se termina. Resumindo, ali está a estátua ali. Cabeça de ouro simboliza o Império Babilônico. Aqui, Medo-Pérsia, pessoal dos Medo e da Pérsia. É onde que entra o rei Dário, que era o rei Dário, que era Medo. O Persa era o rei Ciro. Por favor, lê uma profecia, por favor, pastor, no livro de Isaías 45, versículo 1. Vou falar sobre um pouquinho de Ciro, rapidamente aqui, sobre o Ciro. 45, pastor. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Irmãos, o que é Pérsia? O detalhe é o seguinte: quando a Babilônia é a cabeça de ouro, o Medo, Dário era o Medo. Só que a história diz que esse rei Dário era sobrinho de Ciro. Eles fizeram uma aliança. Quando o Belsazar, está lá no capítulo 5 de Daniel, está falando o sonho para Daniel, que Daniel chega lá e traduz a escritura das mãos lá, naquele momento estava sendo invadido a Babilônia pelo rei Ciro e pelo rei Dário. Naquela hora da tradução ao mistério, quando invadiu, se cumpriu a profecia. Dário sentou no trono, Ciro ficou de lado, fizeram aliança. Agora um detalhe, veja bem. Nabucodonosor perdeu a batalha, depois veio Dário, veio Ciro, Belsazar. Você sabe quem foi que não saiu do poder? Daniel. Todos os reis da Babilônia saíram, Daniel não, ficou lá, fiel. Foi-se os imperadores, Daniel estava lá. Quando foi para libertar o povo lá na Babilônia, tinha que alguém libertar, não é isso? O pastor leu aonde? Isaías 45, não foi isso? Quando os sacerdotes chegaram perante a Ciro, Dário já tinha sido morto pelos gregos.
Quando chega lá o sacerdote perante Ciro, fala assim: Ciro, há 150 anos o profeta Isaías falou de você, que vocês leram aí, Isaías 45, que os sacerdotes mostraram para Ciro, que há 100 e poucos anos já tinham falado dele. Ele falou: peraí, como é que está falando de mim, sendo que eu estou aqui e falam de mim há 100 e tantos anos depois, há 100 e poucos anos, muitos anos antes de mim? O Senhor disse que é você, Ciro. A profecia disse que você vai ser o libertador. Ele falou: assinou. Pode libertar o povo. Pode libertar o povo. Mas por que, irmão Emerson? A oração de Daniel. A oração de Daniel. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, irmão. Pode muito em seus efeitos, irmão. Glória ao nome do Senhor da glória. Já vamos terminar, irmãos. Isso aqui, irmão, nós estamos dando só uma pincelada para nos próximos estudos. Vamos entrar em Daniel. Vamos acabar Apocalipse, vamos entrar em Daniel. Vamos, em nome do Senhor, vamos. Em nome de Jesus, irmão. O Senhor vai dar-nos graça para a gente suportar. Já que a gente vai embora, irmãos. Porque às vezes a gente fica com meio receio de ler Daniel. Se você ler Daniel, é igual Apocalipse. Ele é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento. Do capítulo 1 de Daniel ao capítulo 6 é histórico. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é histórico. Do capítulo 6 ao 12 é profético e escatológico. Só que no capítulo 9 de Daniel é histórico. E no capítulo 2 de Daniel é profético. Então é profundo, irmão. A gente vai se mergulhando devagarzinho. E Daniel significa Deus é meu juiz. Vamos acabar já. Aleluia. Glória a Deus. Vamos vir aqui, irmãos. Estamos acabando aqui. Amém? Vamos aqui. Amnésia do amor. Sendo o primeiro amor tão sublime e inefável, pode alguém vir a esquecê-lo? Apesar de Éfeso ainda entregar-se denotadamente à obra de Deus, não mais se entrega amorosamente ao Deus da obra, embora teológico e biblicamente ortodoxa, já não conservava o ardor daquele sentimento. Um dia fez a sulamita palpitar pelo seu esposo: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Era-lhe urgente, pois, voltar ao primeiro amor. Cantares 6:3. Esse amor amado aqui, essa coisa romântica aqui, é de Cristo e a igreja. Eu vi um pregador uma vez, uns anos atrás, falando isso aí, falando do esposo para com a esposa. A gente assim pensa que é o amor do esposo para com a esposa. Mas na linguagem espiritual, é de Cristo para com a igreja. A sulamita é o símbolo da igreja, amados. É o símbolo da igreja do Senhor. Nós estamos falando da igreja de Éfeso. A igreja sofreu muito, irmão. A igreja de Éfeso, essas 7 igrejas da Ásia, foi sofrimento. A história diz, irmãos, vou acabar agora. Primeiro amor, doutrina, palavra. A história era tão séria, irmão, o negócio, que quando começou a Santa Inquisição, a Inquisição Romana, não se podia ter a Bíblia. Não se podia ter a Bíblia, irmãos. A história fala, irmãos, vou acabar agora, de homens perseguindo por ter a Bíblia, traduzir. Mas a palavra de Deus, Moedas, vai muito além. Quiser pode ir, Miami, quiser pode ir, tá? Quiser pode ir, tá? A história diz, irmãos, era proibido ter a Bíblia. Ninguém tinha a Bíblia. Era somente os sacerdotes, romanos e bispos. A história fala na Inglaterra, vou acabar agora com essa expressão. Existia um homem chamado William Tyndale. Esse William Tyndale, irmãos, eu estava lendo a história dele hoje lá em casa e mostrei para o irmão Claudemir alguma coisa sobre ele. Foi ou não foi, irmão Claudemir? Daquele camarada lá da Inglaterra. Hoje nós estamos na bênção. Naquele tempo, irmão, ele, como era uma pessoa muito inteligente, ele foi criado dentro da Universidade Católica Romana. Irmãos, ele começou a traduzir a Bíblia do original para o inglês, que antigamente era só latim. Ele começou a traduzir. Resultado: pegaram ele, por ele começar a traduzir a Bíblia, pegaram ele, colocaram dentro da fornalha, acenderam o fogo, amarraram ele aqui e começaram a tocar fogo. Aquele sacerdote que estava queimando ele disse uma palavra: fala alguma coisa, William. Ele depois se levantou como homem de Deus por traduzir a Bíblia e foi perseguido e morto dentro da fornalha, dentro da fogueira. Ele falou assim: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, que ele está com os olhos fechados. Deus escutou a oração dele na hora da morte. Sabe o que aconteceu, irmãos? O rei da Inglaterra se converte, quebra aliança com Roma, quebra aliança com o Papa. Era o Henrique VIII. Sabe o que ele fez? Ele foi abrir uma igreja. Rebentou, irmãos. Rebentou.
quebrou na emenda do Império Romano, dentro da Inglaterra. Então, logo depois, umas pessoas saíram para os Estados, aquelas pessoas que fugiram da perseguição da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, no ano 1620, chamado Os Peregrinos. O Evangelho chega nos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos é uma potência forte, porque eles implantaram lá, quando o presidente americano foi lá para assinar a Constituição, ele colocou a Bíblia como regra básica. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muitas pessoas que não sabem a história dos Estados Unidos, pediram para Estados Unidos, mas a história dele é muito profunda. Crê no Deus da Bíblia. Então, irmãos, a igreja de Éfeso é a igreja que tinha perdido pelo amor, mas Paulo pastoreou durante 3 anos. E lá, muitos queriam que adorasse o imperador, eles não adoraram. Muitos queriam que adorasse a deusa Diana, não adoraram a deusa Diana, porque a deusa Diana é a Diana dos, como diz a Bíblia, Diana dos Efésios. Então a igreja lá de Éfeso, lá do Apocalipse, é a igreja que sofreu perseguição. Hoje é nós aqui, irmão, você está sofrendo perseguição, sofrendo aflição, mas o segredo é, não desista, persevera. Vamos perseverar, irmãos, perseverar. Vamos perseverar que tem bênção do Senhor para nós. Paulo, ele se preocupou, ele passou 3 anos instruindo aqueles irmãos daquela igreja. E o resultado foi grande. Levantou grandes homens de Deus naquele lugar. Então, Deus abençoe os irmãos. A próxima lição vai ser... irmãos, é um estudo meio complexo. Porque é Apocalipse, nós estamos mexendo com coisa profunda. É bem complexo. Depois nós passamos pela igreja de Esmirna, de Éfeso, e na próxima, né? Vamos dar as 7 cartas do Apocalipse, né? Depois vamos passar outra carta também para os irmãos, tá, irmãos? É profundo, mas nós vamos aprender um pouquinho. Eu passo para os irmãos e eu aprendo 2 vezes. Amém? Por isso que eu aproveito. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique de pé, vamos fazer oração.